Bom, gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Eu sou a Flávia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E antes de começar o assunto desse vídeo, já peço que você deixe o like aí pra mim e que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que me ajuda muito na divulgação do canal, beleza? E me siga também lá no Instagram, que é @quintinoflávia, que lá eu mantenho vocês informadas de tudo em tempo real. Ai, gente, essa câmera não tá falando. Em tempo real. Então, vamos lá pro assunto de hoje do vídeo. Fazia tempo que eu não trazia vídeos assim. Tô postando ultimamente somente vlog. Eu acho que tem que ter um videozinho pra diversificar um pouquinho. Então, hoje a gente vai falar sobre a FUVEST. Pra quem não sabe, a FUVEST, ela é o vestibular que seleciona alunos para a Faculdade Pública USP, Universidade de São Paulo. Ela é muito boa, é a melhor que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Para quem é daqui e quem almeja medicina, é o ponto forte, é o ponto alto, é o vestibular da FUVEST, entendeu? Ela é classificada em duas fases. Na primeira fase são perguntas de múltipla escolha, ou seja, de alternativas, e são 90 questões. E na segunda fase são perguntas... E na primeira, na primeira fase são 90 questões de múltipla escolha e do ensino médio, relacionadas com assuntos do ensino médio, como o Enem, por exemplo. Só que o que difere o Enem da FUVEST é que na FUVEST as perguntas são mais diretas e no Enem as perguntas são mais de textões, demora muito e é uma prova muito cansativa, embora seja menos extensa. Agora, a segunda fase da FUVEST, ela é aplicada em 2 dias de janeiro. Ela é uma prova aberta, gente. O que é uma prova aberta? Ela é escrita, você tem que escrever. Ela tem perguntas tanto de matérias como português e matemática, quanto da profissão que você escolheu. Se você escolheu medicina, provavelmente cairá biologia, essas coisas relacionadas à medicina, entendeu? Você vai ter que escrever e tem uma nota de corte muito alta. Aí você pesquisa a nota de corte de medicina da USP. Bom, gente, muitas pessoas não sabem como dar uma boa resposta na prova, principalmente na segunda fase, que depende de uma boa resposta, porque o cara que vai corrigir a sua prova, eles se atentam a tudo, a erros de ortografia, ao que se você realmente escreveu o que eles estavam pedindo, se você escreveu a mais do que estava pedindo. Eles são muito chatos para corrigir prova, então eu separei aqui 3 passos para você dar uma boa resposta na segunda fase da FUVEST. A primeira é você identificar o tema da pergunta. Você não pode fugir do objetivo dela. Se ela está te pedindo para explicar uma coisa, por exemplo, a diferença, você não pode explicar os pontos iguais. Você não pode explicar, fugir do tema da pergunta. Se você fugir, com certeza o corretor vai te tirar ponto. Segundo passo para se ter uma boa resposta na FUVEST. Identifique o comando da pergunta. O que é comando? Se é diferencie, se é analise, se é explique, se é comente. Cada um tem um tipo de resposta diferente. Se está pedindo para você analisar uma coisa, você vai analisar e não fazer um comentário. Se está pedindo para você explicar, você vai explicar, mas não vai analisar e nem muito menos comentar. Acho que é isso. Se tá pedindo pra você comentar, aí você vai comentar do seu jeito. Tem que explicar sempre o comando da pergunta. Se você, vamos supor, você tá pedindo pra você comentar e você explicar, com certeza você pode ter dado a melhor resposta do mundo, mas o cara vai te tirar ponto por isso e eu sinto muito. Se você fez, você pode, não importa, você pode fazer a melhor resposta do mundo, colocar tudo certinho, falar, nossa, acertei toda a pergunta. Se você não notou que o comando da pergunta era um e você respondeu totalmente diferente do que estava pedindo, não importa, o corretor vai tirar sua nota sem ver, sem nem pensar 2 vezes. Aliás, lá eles nem sabem seu nome, lá dentro você é apenas um código. Terceira parte de como se dar uma boa resposta. Nada de colocar informação além do que está pedindo. Exatamente. Você tem muita gente que coloca na prova muito além do que está pedindo na pergunta para mostrar que sabe, para mostrar que tem conhecimento de tal assunto. Gente, não caiam nessa besteira. Não coloque além do que a pergunta está pedindo. O corretor não quer saber se você sabe mais, ele só quer aquilo que está perguntando. Por exemplo, pergunte qual é a semelhança entre o cortiço de Aloysio Azevedo e Mayombe de Pepitela? Você vai assinar semelhanças, se você colocar mais do que só as semelhanças, com certeza ele vai dar errado na sua resposta toda, porque ele não quer saber exatamente se você sabe mais, ele quer saber só aquilo e acabou. Não coloque além do que ele quer saber, correto? Agora vamos falar da lista de livros. Sim, diferente do Enem, a FUVEST, ela pede
uma lista de livros obrigatórios que você tem que ler durante o ano todo para prestar a prova em novembro e janeiro, se caso for para a segunda fase. Eu vou ler aqui porque eu não sei todos os livros de cabeça e depois eu explico qual é o mecanismo que eles usam para perguntar sobre os livros. Bom, gente, a lista de livros são Iracema, de José de Alencar, Memória Póstuma, de Brás Cubas, A Relíquia, de Eça de Queiroz, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Minha Vida de Menina, de Helena Morley, Claro Enigma, de Drummond de Andrade, Sagarana, de João Guimarães Rosa e Mayombe, de Pepitela. Bom, gente, esses são os livros que você já deve ter lido atualmente nessa altura do campeonato, porque a FUVEST já é o mês que vem. E se você não leu, cara, sinto muito, mas já deu errado pra você, porque não adianta você eu não vou ler o livro, depois eu leio só o resumo. Não vai adiantar, sinto muito te dizer, mas o resumo pode salvar a gente no ensino médio, numa prova de livro, mas não vai salvar a gente numa FUVEST, que pergunta muito mais do que personagens principais. Tem perguntas que ele manda você fazer um contexto entre uma história e outra, os pontos iguais, os pontos desiguais, como, por exemplo, dá para comparar, gente, as semelhanças e as diferenças entre história. Um exemplo disso é o Cortiço de Aloysio Azevedo e Mayombe de Pepitela, que no Cortiço, o personagem principal é o próprio Cortiço e em Mayombe o próprio personagem principal é a própria Floresta Mayombe. Isso daí já gera uma pergunta que pode ser... Só que eles complicam um pouco mais, não é fácil assim. Então, se você ler um resumo, você vai deixar a desejar na resposta do que se você tivesse lido realmente o livro. Então, eu aconselho vocês a lerem o livro em si. Agora vamos para o material permitido, o que você pode levar. O material permitido, o obrigatório, o que você não pode levar. Bom, o material obrigatório que você tem que levar é a carteirinha de identidade e a caneta esferográfica azul ou preta. Agora, o material permitido que você pode levar é lápis, borracha, régua, apontador, água e alimentos leves. Nesse item de alimentos leves eu quero fazer um adendozinho. Cabe optando, gente, por um alimento que não dê muita vontade de ir ao banheiro, que não... Por exemplo, sucos, leve somente a água mesmo que você vai beber, porque na hora você não vai poder ficar levantando, e se levantar muito, provavelmente você vai perder tempo da prova, então leve somente a água, nada de sucos ou leite achocolatado, essas coisas que pode dar uma dor de barriga também. Teve gente na minha época que levava batata com ovo de frango para comer, e aquilo, gente, é muito pesado, então opte por um salgadinho, uma bolachinha, um clube social, uma fruta, são coisas bem mais leves. E agora o material proibido, que claramente você não vai poder levar e não vai entrar com isso, é celular, relógio, calculadora, corretivo, boné, fone de ouvido, tudo vai ser retirado de você e o celular principalmente é desmontado e guardado numa caixinha. Agora a gente vai falar sobre a redação da FUVEST. Ela é um pouquinho diferente da do Enem, elas têm pontos que divergem uma da outra. Bom, um ponto igual dela é que ela é do tipo dissertativo argumentativo, aquela que você tem um parágrafo introdutório, 3 de desenvolvimento de tese e 1 de conclusão. E vale 50 pontos dentre os 100 totais da prova, então ela vale muito. Tem gente que consegue entrar na faculdade por causa dela, porque ela é um passaporte muito grande, então não deixe ela a desejar. Pensem bem no que vão escrever, tá bom? Ela tem 3 passos para ser uma boa estrutura. O primeiro é o desenvolvimento, que tem alguns pontos nesse quesito. O desenvolvimento diferente do Enem, o título nela é obrigatório. No Enem, você não é obrigada por um título, você pode entregar a redação limpa, nua, sem título, sem nada. Já na FUVEST, você já não pode fazer isso, você é obrigado a pôr um título na sua redação. O texto deve conter seu ponto de vista sobre o tema. Sim, ele deve conter o seu ponto de vista, mas lembre-se no vídeo que eu falei sobre redação, nunca coloque sim em primeira pessoa, sempre fale em terceira, generalizando tudo, porque como é um texto dissertativo argumentativo, você está narrando em terceira pessoa e não falando de si mesmo, dando a sua própria opinião. Mostre o ponto de vista como um todo e não como si próprio. O segundo ponto, o segundo quesito, é a coerência e a articulação, ou seja, primeiro você organiza suas ideias, depois você pode abusar de preposições e conjunções, que isso você pode muito bem pesquisar na internet, de decorar, e essa altura do campeonato também já era para você ter decorado o que são preposições e o que são
conjunções. Cada parágrafo deve conter uma ideia defendida. Foi o que eu disse, uma redação dissertativa argumentativa. São 3 parágrafos de desenvolvimento da tese, cada uma deve ter uma ideia de ser defendida. Ou em um você pode criticar, ou em outro você pode ser a favor, no outro você pode fazer um contraponto entre os dois, desde que sejam os 3 parágrafos argumentativos desenvolvendo a sua tese. E o último passo desse quesito é deixe seu ponto de vista bem claro na introdução. A introdução nada mais é do que o que vai ser falado nos outros próximos capítulos, nos próximos parágrafos, que é o que o corretor vai saber já do que vai se tratar a redação. Às vezes eles leem a introdução, já vê que já não gostam muito e já descartam a redação, gente. Isso pode acontecer. E agora o último quesito é a gramática e o vocabulário. Uma coisa, fique atento à pontuação. Uma coisa que eu falei, você pode errar sim na redação, mas não use corretivo, nem risca com caneta, porque isso desconta nota. Você simplesmente passa um tracinho na palavra bem de leve e escreve de novo correto na frente. Evite expressões complexas, como eu já disse, eles não gostam disso, eles não gostam de que você mostre que saiba demais, eles gostam de algo bem simples e que seja bom. E evite a ambiguidade. A ambiguidade também é uma coisa que eles descontam muita coisa. Eu não vou explicar a ambiguidade aqui no canal, porque provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Agora, por último, gente, vamos falar dos últimos temas da FUVEST desses anos atrás. Bom, em 2018, o tema foi devem existir limites para a arte. Em 2017 foi o homem saiu de sua menoridade. Em 2016, as utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas. Em 2015, foi camarotização. Em 2014, foi envelhecimento da população. Em 2013, foi consumismo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí pra mim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Me sigam no Instagram, que é @QuintinoFlávia. E boa sorte na prova para quem for aqui do canal que vai prestar a FUVEST. Eu desejo muita boa sorte para vocês e espero que esse vídeo ajude. Até o próximo, galera.